CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. São Otávio Neto. Agora em Campo Grande, 10h12. E o PSDB conseguiu eleger apenas 3 governadores nestas eleições. Entre eles, o de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Os 3 combinaram de se encontrar nos próximos dias para tratar dos rumos do partido e do novo cenário no governo de Jair Bolsonaro. A legenda começou em 2018 com o comando de 5 estados e a partir de 2019 terá apenas 3, como eu disse. Eles vão ocupar aí o papel de destaque na Executiva Nacional, que será renovada em maio do ano que vem. Acompanhe a reportagem de Pedro Duran, direto de São Paulo. Eu lembro que essa reportagem ganhou destaque hoje pela manhã na CBN Nacional e a gente mostra para você novamente agora. Aos 33 anos, Eduardo Leite é o governador mais jovem da história do Brasil democrático. Mas, além da crise fiscal e dos problemas nas contas públicas do Rio Grande do Sul, ele terá outra missão pela frente: a reciclagem partidária. O ex-prefeito de Pelotas é um dos chamados cabeças pretas, alcunha da nova geração tucana. Reinaldo Azambuja, reeleito pelo PSDB em Mato Grosso do Sul, e João Dória, futuro governador de São Paulo. Os 3 vão se encontrar nos próximos dias para discutir os rumos do partido e como o PSDB pode se comportar no governo Bolsonaro. Isso é uma discussão que vai ter que ser feita especialmente com os nossos deputados, né? Mas com os senadores, evidentemente, no Congresso Nacional. Da minha parte, eu acho que o mais importante é o PSDB colaborar com a agenda nacional. E eu quero dar minha colaboração também como governador, e eu pretendo conversar, já conversei com o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com o governador eleito em São Paulo, João Dória. Devemos nos encontrar em breve para que, como governadores, e assim como outros governadores de outros partidos também, possamos ajudar na construção e num consenso estratégico em torno de uma agenda nacional. Então não é sobre ocupar cargos no governo, talvez não seja oportuno, e nem o presidente eleito tenha falado sobre isso, não sabemos nem o que ele pretende nesse sentido. Aos 34 anos, Sheridan Oliveira é uma das que conseguiu driblar a rejeição aos partidos tradicionais e renovar o mandato na Câmara dos Deputados. Foram reeleitos pelo PSDB apenas 16 federais. Eleita por Roraima, ela também defende que não é o momento de ocupar cargos ou ministérios no governo Bolsonaro, mas sim apoiar as reformas, especialmente as econômicas, que o partido julgar adequadas. Embalada pela onda de renovação, ela se apresenta como uma possibilidade para comandar a bancada do partido na Câmara dos Deputados. Eu até brinquei, ontem um amigo me ligou, eu vou falar nós, obviamente, para falar sobre isso. Eu falei, aí ele falou, eu quero falar com você. Eu falei, tô em Roraima ainda. Ele falou assim, sobre liderança. Eu falei, que maravilha, tô muito feliz que você vai me apoiar. Parece que tá um ligando pro outro, tô observando ainda. Se depender de você? Se depender de mim, eu serei uma grande líder. A primeira, que PSDB vai ter. Em maio, vence o mandato da atual Executiva Nacional, presidida pelo ex-governador Geraldo Alckmin. Derrotado com 5% dos votos, na pior marca do PSDB numa eleição presidencial, ele já sofre pressão para deixar o comando do partido. De São Paulo, Pedro Duran. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. Tércio Albuquerque, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente tem assunto aqui em pauta bastante, a fila é grande. A gente acabou de ouvir uma reportagem aí do governador eleito lá do Rio Grande do Sul, rapaz novo, 34 anos de idade, mas de extrema competência, pega um estado complicadíssimo que é o Rio Grande do Sul, com a missão aí de dar ao estado a força, o potencial que tem. Se destaca como nova liderança, assim como João Dória assume seu papel de grande líder do PSDB nacional, e junto vai o Azambuja, o Reinaldo Azambuja, que conseguiu se reeleger. O PSDB terá, portanto, 3 governadores e parece que os 3 vão ganhar aí os holofotes da mídia nacional a partir de agora. É verdade, e é interessante que nos lembremos que João Dória assume o governo da maior cidade do país. Exatamente. Do maior estado. Mais rico, né? O mais rico, e a geração de emprego e renda, enfim, tudo tem que passar por São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, que representa uma situação muito boa quanto a Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro vai ter que criar uma parceria bem interessante com o João Dória, em razão de São Paulo
sustentar praticamente o Brasil em muitas situações. O PSDB já disse que não vai causar problema não, você viu, né? Não, se não causa problema, já é uma coisa boa, né? Porque apesar de serem 3 governadores, nós temos que lembrar, Mato Grosso do Sul é um celeiro de produção na agropecuária. Então representa também muito para exportação, por exemplo. Exatamente. Né? Principalmente para a China. O Rio Grande do Sul, com todas as dificuldades que passa, é um estado com tradição, né? Dentro da situação política brasileira. Então nós temos egressos do Rio Grande do Sul, nós temos Getúlio Vargas, nós temos outras personalidades, Brizola, que sempre fizeram parte do cenário nacional com tantos outros, né? Então tudo isso eu acho que cria uma força política muito importante dentro do PSDB, e aí vai logicamente interferir não só no governo Bolsonaro, mas também no Senado da República e na Câmara Federal. Diretamente, né? Sem dúvida nenhuma. Então foi muito interessante, porque Dória e o governador de Porto Alegre, que era de Pelotas, são novos. Exatamente. Em termos de vida pública e política. Exatamente. Estão dentro dessa. E o Azambuja não é tão novo, né? Já tem uma experiência, pode ser um equilíbrio aí. O Azambuja já tem, exatamente. O Azambuja com mais de 20 anos na política. Na conversa entre os 3, ele em tese é o que tem mais experiência de vida política. Estadual, foi deputado federal, governador, prefeito, né? Exatamente, prefeito. Tem uma experiência, a gente vai acompanhar. Muito interessante. Acompanhar aí essa a entrada, formação. Exatamente, a entrada de Reinaldo Azambuja nesse debate nacional para o futuro do PSDB. Não, e muito interessante, que pode representar também muita coisa boa para Mato Grosso do Sul. Sim. Não é porque uma parceria com Dória, nós temos que lembrar que nós estamos numa fronteira com São Paulo. Exatamente. Que é muito relevante. Inclusive é importante falar de ICMS. Exatamente isso. Essas questões de alíquota de ICMS, de parcerias entre os 2 estados, podem representar muito para Mato Grosso do Sul, e é muito bom ter um governador do mesmo partido. A gente evita traumas, né? Sim, exatamente. Tércio, ontem eu recebi um vídeo, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes da CBN também receberam um vídeo do Romeu Zema, governador eleito de Minas Gerais, onde ele diz que o primeiro ato dele será transformar o Palácio das Mangabeiras lá em Minas Gerais, a residência oficial do governo, no museu. Ele vai transformar aquilo no Museu das Benesses, né, que os governadores têm. Ele não vai morar lá. Ele vai transformar aquilo, segundo ele, no museu, que é para o povo mineiro ver o quanto as pessoas que assumem o governo nesse país gozam de benefícios. Ele vai continuar morando na casa dele, e ele sugere que todos os governadores de Minas, inclusive ele, façam o mesmo. É o Novo mostrando aquilo que realmente propagou na campanha, né? Fazer diferente. O que nós temos que lembrar? Existem muitas coisas que podem ser analisadas a partir daí. Primeiro, é um movimento de atração em favor dele quanto ao que está vigente hoje no Brasil, anticorrupção, um monte de coisa. Agora, não nos esqueçamos que Minas Gerais é berço da história brasileira. No momento em que ele vai transformar num museu, é positivo. Por quê? A história do Brasil passa por Minas, e na residência oficial do governo de Minas é justamente essa história está contada. Agora, usar isso como prejudicial à história, no sentido de dizer, olha a benesse, né? Eu acho que por equilibrar isso, né? Isso, eu acho que vai ter que ter muito controle, muito cuidado, porque pode virar um tiro pela culatra, como a gente usa, né? Porque Minas Gerais tem pessoas históricas na formação, como falamos há pouco do Rio Grande do Sul, na formação política nacional. Basta citar Tancredo Neves. Não precisamos falar de Aécio, né? Que não é o melhor exemplo hoje. Mas de longe Neves. Não é, né? E aí o que a gente tem que ter em conta? A Europa, o velho Estado, tem lá museus que são representativos desse tempo áureo que era recurso vindo do Brasil, não é? E quando você visita Portugal, principalmente Guimarães, que é o berço de Portugal e do Brasil, você vê a história do Brasil contada lá, mas de uma forma positiva. Então eu penso que esse discurso, ele é muito interessante no sentido de que ele vai abrir mão de um privilégio que é concedido em alguns estados, né? No Mato Grosso do Sul não tem isso, em alguns estados, aos seus governadores. Por quê? Porque é uma questão histórica. Nós temos Santa Catarina, também tem, né? São Paulo tem, Rio de Janeiro também tem. Então, isso é uma tendência que não é ruim, mas eu acho que o cuidado em querer transformar uma história numa questão política de valor diminuto pode não ser muito interessante, pode desagradar, inclusive, eleitores do próprio Zema.
Como eu disse, as pautas hoje são várias. Sim. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deu provimento a um recurso especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e Paulo Silva Neto, João Rocha, Eduardo Romero e Edil Albuquerque voltam a ser réus da Coffee Break. Verdade. A ministra e relatora, a Sucete Magalhães, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público aqui do Estado, a fim de que a ação civil por ato de improbidade administrativa em face do deputado Paulo Silva Neto, ex-presidente da Câmara Municipal aqui de Campo Grande, retome seu regular processamento perante o juízo de primeiro grau. Vamos traduzir isso? Sim. O que acontece? Vamos lembrar o que é isso. Todo aquele movimento para caçar Bernal. Então, houve envolvimento da Câmara Municipal com esses vereadores que ocupavam à época aí o lugar, como era Silvio, João Rocha continua na Câmara e é o presidente, né? Edil Albuquerque e Romero. Dentro desse contexto, o juízo aqui de Campo Grande, do Fórum de Campo Grande, para ficar bem fácil de entender, de primeiro grau, deu prosseguimento, deu provimento à ação de improbidade, mostrando que estes vereadores à época, alguns ainda no exercício, receberam recursos financeiros para trabalhar a cassação de Bernal. Houve um recurso para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que determinou a exclusão dessas pessoas com o arquivamento do processo. Houve recurso do Ministério Público, que é o autor da demanda, para o STJ, que é uma instância recursal em Brasília, Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que não se pode arquivar um processo antes da instrução. O que é isso? Antes que dê oportunidade de juntar documentos, de provas, tanto os acusados quanto os acusadores precisam provar, instruir, para daí chegar a um final e dizer, olha, vocês são ou não são responsáveis. Porque a notícia, no processo, informa recursos financeiros depositados em conta corrente desses denunciados e tal. Então, de qualquer maneira, a retomada do processo é uma dor de cabeça para esses políticos de Mato Grosso do Sul. Né? Por mais que já ouvi declarações, isso não é um problema nosso, é do advogado, eu acredito na justiça, é uma dor de cabeça, sim. Você ter contra si uma acusação dessa gravidade, que se confirmada, ressalto sempre aqui, respeitado o princípio constitucional da ampla defesa devido processo legal. Nós nunca estamos aqui fazendo nada atabalhoadamente, mas tudo muito seguro. Respeitado isso, em havendo eventualmente um resultado condenatório, é suspensão de direitos políticos por 8 anos de todos estes. Então, é um impacto grande na política de Mato Grosso do Sul, no momento que passa por dificuldade, né? Nós vemos Mato Grosso do Sul aí, MDB e companhia, indo aí quase que sumindo morro abaixo. Então, nós vamos aguardar o andamento, mas de qualquer maneira é uma preocupação a mais. A gente vê tudo isso acontecendo, vindo à tona, sendo tirado da gaveta. Sim. E a gente vê o MDB pagando um preço alto hoje nas eleições, né? Muito. Política tem o custo, né? É preciso fazer. E é que isso aí é bom que se chame a atenção de todos aqueles que estão chegando, novos políticos, para ver que efetivamente, além do discurso, há necessidade de ter conduta honrada, de respeito, né? A ética, né? Nada de corrupção, entender que o cargo público decorrente de mandato eletivo não é profissão, é uma representação, e ele está ali representando o povo que o elegeu e deve respeitar o povo, deve respeitar os recursos que são pagos, que é do povo, e não tentar beneficiar-se pessoalmente ou com a família desse tipo de situação. A consequência é dramática. Então, espero que isso sirva como bom exemplo para esses novos do que não se deve fazer. E é um bom exemplo também de ver que um cafezinho complicado que ficou esse, né? Você vê que coisa esse cafezinho caro. Pensa num coffee break que não é muito interessante de participar, né? Tércio Albuquerque, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer. 10h26. A gente conversou com o Tércio Albuquerque, nosso analista de política aqui na CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.